contigo, como que vai ficar? O Sada vai ter esses 3 jogos, né? Contra o Montes Claros, Pinheiros e SESI. E o que de fato está acontecendo? Por que está tendo menos jogos? É por causa dessa questão da demanda, a questão também do custo. O que acontece assim, de fato nessa questão? Né? A quantidade de jogos, nós sentamos com o Lato, que é o coordenador, a gente deixou de lado de casa da coordenação do Sada. Nós sentamos com ele e eu falei que eu gostaria de que fosse realizado aqui só os jogos maiores. Então a gente fez inicialmente uma seleção, três jogos no primeiro turno e 3 jogos no segundo turno contra os adversários que dá mais resistência ao Cruzeiro. Inclusive você vê, por exemplo, quando o Cruzeiro joga aqui com os times mais fortes, então os times mais fortes normalmente acontece aqui, que são jogos mais parelhos, e aqui o Cruzeiro entende que aqui tem um apoio maior para a torcida. Então nós fizemos essa proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro gostou da proposta porque ele tem convite de outras cidades para estar jogando em outras cidades. Por exemplo, Contagem, por exemplo, é revisitado, e outras cidades, Betim, entendeu? A própria Betim reclama porque não faz jogos lá. Então a gente fez esse acordo com o Cruzeiro para fazer esses 6 jogos na fase classificatória. Vamos aguardar, né? Hoje o Cruzeiro em segundo lugar. Vamos guardar a classificação. A fase final já está confirmada? A fase final está confirmada, vai ser no Mineirinho. O jogo final é no Mineirinho. As quartas de finais e semifinais. E a gente vai aguardar, por exemplo, primeiro se o Sada classifica. O Sada, né, classificando, a gente vai estudar a proposta do Sada, se há interesse do Sada jogar aqui. Interesse nosso sempre vamos fazer todos os jogos aqui, às vezes eles ocupam muito espaço do ginásio, às vezes não é muito interessante para nós não. E os jogos de vendas, uns jogos mais fáceis, vocês se deslocaram aqui para fazer um jogo de voleibol de 40 minutos, eu acho que talvez não é muito interessante. Nossa torcida ainda não sabe chegar com antecedência, então vai ter, torcedor vai chegar no ginásio e o jogo já acabou. Então a gente optou por esses jogos mais difíceis e está dando certo, tá bom. Quem decide isso geralmente é o Sada, né? O Sada que decide mandar os jogos, seja em Itabira, seja em Betim, em Belo Horizonte, Contagem. Então, tem questão em relação à questão do custo-benefício. Itabira, a maioria dos jogos, creio eu, tem levado um bom público, né? Então, esse tem sido um fator, essa escolha é do Sada ou da Prefeitura, e qual gasto vocês têm em relação a cada partida realizada em Itabira? Então, a escolha do Sada, isso aí exige uma série de acordos. Por exemplo, Itabira conversa com o diretor do Sada, que é o Flávio. O Flávio tem que ouvir o supervisor e o técnico. Então, de acordo com a vontade do supervisor e com a vontade do técnico, não, esse jogo aqui é melhor para nós em tal lugar. Não, esse jogo aqui o Sada Cruzeiro pode atender a reivindicação daquela cidade lá do sul de Minas, e esse nós podemos jogar lá que não tem problema não. Não, nos jogos mais importantes a gente quer jogar na Itabira porque é onde a gente vai ter mais dificuldade, então e é onde a gente tem mais facilidade de vencer. Essa decisão ela é toda do Sada. A gente poderia reivindicar mais quantidade, mas a gente não reivindica não. A gente deixa que o Sada realmente decide e faça os jogos melhores aqui com a gente fica satisfeito nesse sentido. Repetindo, né, de novo, tem jogo aí que dura 40 minutos, então eu acho que não é interessante você sair de casa, vir para o ginásio, fazer um jogo de 40 minutos. Os jogos nossos são jogos mais difíceis, 1 hora, 1 hora e meia, né? Então você tem um espetáculo assim, mais empolgante, mais emocionante. Então a gente optou por esse resultado mais emocionante. Por isso a gente acredita, entendeu? Que o Sada vai estar fazendo os seus jogos nas semifinais aqui em Itabira. Uma pergunta apimentada, como se diz, é de interesse assim, da Prefeitura em trazer os jogos para Itabira? É de muito interesse, inclusive, entendeu? Porque, queira ou não, o município tem uma obrigação social com a comunidade. Você tem que trazer lazer, entretenimento, entendeu? Então eu acho que a gente está no caminho certo. Isso aí é um evento, além de divulgar o município, a gente não está, né? Quando a gente olha só para o nosso lado doméstico, é interessante sim para atender o cidadão italiano. Mas interessante também, né? É interessante também quando você leva o nome da cidade ao Brasil inteiro e até exterior. Em relação, para fechar, em relação ao custo-benefício, tanto do lado do Sada, do Cruzeiro, quanto da Prefeitura, tem sido benéfico trazer os jogos para cá ou, de certa forma, não?
O SADA ele fala que tem um custo, né? A gente não vai dizer o nome porque a gente não tem certeza. O SADA fala que tem um custo de jogar aqui e tal, tem uma portaria nesse sentido. O custo do Itabira é pequenininho, entendeu? É em torno de R$3.000 cada jogo, entendeu? E o nosso trabalho, nós somos pagos para isso mesmo, então acho que o nosso trabalho a gente não conta. Mas o gasto da prefeitura aqui é segurança, é gênero, são coisas pequenininhas, não ultrapassa R$3.000 em cada partida não. O SADA, na parte de investimento, por caso de hotelaria, de alimentação, quem que cuida dessa parte? O SADA ou a prefeitura? Não, essa parte é toda do SADA. Transporte, alimentação, entendeu? Hotel, isso tudo é equipe. O SADA que é responsável. Então nós somos simplesmente parceiros na sede. Quando você cedia, você tem que dar alguma contrapartida, então a gente oferece segurança, porque como é que o SADA vai trazer segurança? Nós oferecemos gelo, como é que o SADA vai trazer o gelo? E a água, essas coisas assim, então a gente tem que oferecer, que é nosso contrapartida. E a renda do jogo vai para o time do SADA ou a prefeitura? Não, ela é toda direcionada a uma associação filantrópica que pertence ao SADA, uma associação do SADA. A gente só parceiro dele da participação, a gente só serve espaço para acontecer os jogos. Obrigado, Lino. Valeu pela entrevista. Valeu.